Boa noite. Nosso grupo hoje irá abordar o tema linguagem. São membros desse grupo Alexandra, Bárbara, Camila, João e Magali. Iniciaremos falando sobre a relação entre pensamento e linguagem e, nesse contexto, abordaremos Piaget e Vygotsky. Jean William Fritz Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896 em Neuchâtel e faleceu em 16 de setembro de 1980 em Genebra, na Suíça. Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Para Piaget, o pensamento vem antes da linguagem e a formação do pensamento depende basicamente da coordenação dos esquemas sensório-motores e não da linguagem. Psicólogo e pesquisador da infância, Piaget elencou 4 fases do desenvolvimento cognitivo infantil, que são eles: o sensório-motor, de 0 a 2 anos, que entende o mundo através das ações e sensações; o pré-operatório, de 2 a 7 anos, que entende o mundo através de linguagem e imagens mentais; o operatório concreto, de 7 a 11 anos, que entende o mundo através do pensamento lógico e categorias; e o operatório operacional, de 11 ou mais, que entende o mundo através do hipotético e raciocínio científico. Levi Seminovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 em Orsha, na Bielorrússia, e faleceu em 16 de junho de 1934 em Moscou, na Rússia. Ele foi psicólogo, proponente da psicologia histórica cultural, pensador importante em sua área na época. Foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Já para Vygotsky, ele preocupou-se em entender a relação entre as ideias que as pessoas desenvolvem e o que dizem ou escrevem, pois foi a campo, pesquisou, fez experiências e extraiu algumas conclusões, como a estrutura da língua que uma pessoa fala influencia a maneira com que essa pessoa percebe o universo. E também concluiu que uma palavra não representa uma ideia, é uma coisa morta, da mesma forma que uma ideia não incorporada em palavras não passa de uma sombra. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os estudos de Piaget e Vygotsky, deixaremos no final desta apresentação uma entrevista da TV PUC com a entrevistada Lucy Banks, linguística e pedagoga da Unicamp. Não deixem de assistir. Henri Paul e Saint Vallon teve papel de grande importância para a psicologia na teoria do desenvolvimento. Teoria esta onde a criança é essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-se em um ser sociocognitivo. Para Vallon, a cognição está alicerçada em 4 categorias de atividades cognitivas específicas, às quais dá-se o nome de campos funcionais. Os campos funcionais seriam o movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa. Significado da palavra linguagem. Linguagem modela a cognição. Dependendo do contexto social em que a linguagem é produzida, o falante pode usar linguagem formal, produzida em situações que exigem o uso da linguagem padrão, também conhecida como norma culta, muito utilizada em reuniões e apresentações de trabalho, por exemplo. Ou linguagem informal, usada quando existe intimidade entre os falantes, recorrendo a expressões coloquiais. A linguagem pode ser a mais complexa maravilha do cérebro humano. Ela nos diferencia de outras espécies. Em mais de 4.000 idiomas, os seres humanos podem falar, escrever e ler, comunicando tudo, desde informações básicas até emoções complexas e nuances sutis da grande literatura. A linguagem possibilita viver em sociedades complexas, porque, por meio dela, aprendemos a história, as regras e os valores da nossa e de outras culturas. Tipos de linguagem. Linguagem verbal. É a linguagem construída através das palavras, escritas ou faladas. Linguagem não verbal. A não verbal é sem palavras. A mensagem é construída através de imagens, gestos, cores, dança, desenhos, símbolos, mímicas, entre outros. Linguagem mista ou híbrida. Mistura de linguagem verbal e não verbal para comunicar-se.
Observação: é importante salientar que as Libras, língua brasileira de sinais, por mais que tenha sua base em gestos, não é considerada uma linguagem, e sim uma língua, conforme previsto em lei. Linguagem, então, é diferente de língua. Língua em si, ela molda e influencia as ideias básicas do homem. Te convido a pensar comigo. Podem os chimpanzés serem ensinados a falar? Vamos ver um estudo de caso citado no livro de Michel Gazzaniga, Ciência Psicológica, Mente, Cérebro e Comportamento. Nós sabemos que os animais têm maneiras de se comunicar entre eles, mas nenhum animal usa linguagem como os seres humanos usam. Durante muitos anos, os cientistas tentaram ensinar a chimpanzés, um de nossos parentes mais próximos. Mas os chimpanzés não possuem a capacidade vocal para falar em voz alta, de modo que os estudos utilizam linguagem de sinais ou deixas visuais para determinar se eles compreendem palavras ou conceitos como causação. Foi testado pelos psicólogos Herbert Tracy, Laura e Tom Bever, que decidiram testar a afirmação de Noah de que a linguagem era um traço unicamente humano. Eles tentaram ensinar a linguagem a um chimpanzé. Esperançosos chamaram o chimpanzé de Neil. Um dos psicólogos, Petrito, transformou-se na mãe substituta de Neil e criou exatamente como um filho, envolvendo no mundo rico, social, emocional e linguístico. Mas depois de anos ensinando Neil a linguagem, a equipe teve que admitir que Crow poderia estar certo. Neil, assim como todos os outros chimpanzés treinados como linguagem, fracassava consideravelmente em dominar componentes chaves da síntese da linguagem humana. Embora Neil fosse bastante hábil em se comunicar com um pequeno conjunto de sinais básicos como comer, brincar, mas ele nunca adquiriu a capacidade de gerar sentenças criativas governadas por regras. Ele, como um disco quebrado, falando sobre a mesma coisa repetidamente e sempre da mesma maneira. O que os chimpanzés pareciam apreciar era o poder da linguagem para obter um resultado, ou seja, o que eles queriam, mas falando de uma forma pragmática da linguagem. No final, os chimpanzés eram capazes de usar fragmentos de linguagem só para conseguir alguma coisa dos seus cuidadores, como, por exemplo, comida, ligar a TV, um brinquedo, e não para expressar verdadeiramente significados, pensamentos ou ideias, gerando linguagem, conforme Petrito mencionou em 1979. Agora abordaremos a linguagem do cérebro. Lesões em determinadas áreas do cérebro podem levar à afasia. A afasia afeta a capacidade da pessoa de se expressar e de entender a linguagem escrita e falada. São associadas a lesões do hemisfério cerebral esquerdo. Esse é dominante no controle da fala e da escrita. Já o hemisfério direito é responsável por funções mnemônicas não verbais. Na imagem à direita, visualizamos as áreas primárias da linguagem. A área de Broca, responsável pela área motora, e a área de Wernicke, que é o centro da compreensão auditiva. E à esquerda, temos os médicos que descobriram estas áreas. Paul Broca foi um anatomista francês, nascido em 1891. Ele foi o primeiro a descrever a relação positiva entre os sintomas e a lesão cerebral. Ele mostrou que a afasia motora está associada à lesão do terço posterior do giro frontal esquerdo inferior e sugeriu que essa área é o centro para as imagens motoras das palavras e que a sua lesão causa esse tipo de afasia. Já o alemão Karl Wernicke, psiquiatra nascido em 1873, mostrou que a lesão no terço posterior do giro temporal superior esquerdo que causava um tipo de afasia, porém do tipo sensorial, sendo que o paciente não compreende as palavras faladas. Visualizamos nas imagens à esquerda a área de Wernicke, que é a área associativa auditiva e onde temos a compreensão da linguagem falada.
Giro angular transforma as palavras ouvidas, lidas e tateadas em um único código de linguagem. Já à direita, temos as imagens da área de Broca, íntima associação com a área de Wernicke. A área de Broca situa-se próxima à área motora primária, que controla a face, lábios e língua. Esta área é responsável pela expressão da linguagem falada. Aqui, as palavras a serem pronunciadas serão formadas. Agora, apresentamos imagens funcionais do cérebro, fotografadas no exame PET scan. Na imagem, podemos ver como seria o cérebro ouvindo palavras, lendo palavras, falando e imaginando palavras. Linguagem é tanto uma forma de intercâmbio social quanto uma forma de entender o mundo. Ou seja, usamos a linguagem também quando utilizamos o pensamento lógico e abstrato, que podem ser contas matemáticas ou entender conceitos filosóficos. É por esse fator que a nossa linguagem é diferente das de outros animais. O artigo, traduzido do inglês Como Nossa Linguagem Molda a Maneira Como Pensamos, traz alguns desses estudos que mostram que diferentes línguas entendem a passagem do tempo e posição no espaço de diferentes maneiras. Uma comunidade aborígene no norte da Austrália pode mostrar isso, já que eles se orientam de maneira diferente. Ao invés de falar direita e esquerda, eles se orientam pelos pontos cardeais. Isso vale para qualquer direção que eles dão. Exemplo, tem uma manchinha no seu braço, mas ao norte. Eles enxergam o tempo diferente de nós. Se eu te desse essas imagens e pedisse para você organizá-las em uma posição cronológica, ficaria assim, né? Os Kuitai-Ahu colocariam as imagens dependendo da posição em que eles estivessem. Se estão virados para o norte, organizariam da direita para a esquerda. O nosso ouvido está afinado com a frequência da fala humana. Nenhuma espécie se iguala aos seres humanos quanto à capacidade de modular a intensidade e a frequência de sons e produzir tantos padrões de linguagens faladas. São mais de 10.000 línguas e dialetos. Além de falar, o ser humano também prima pela produção musical. A compreensão da linguagem falada depende de um mecanismo de audição e de percepção igualmente complexos. Para aprender a falar, é necessário repetir o som, compreender o seu significado e, em seguida, ser utilizado na construção da sua própria comunicação. A articulação das palavras envolve o planejamento na sequência de movimentos necessários para a emissão da voz e envolvendo o recrutamento de núcleos motores que comandam a musculatura facial, a língua, as cordas vocais na laringe, a faringe e os músculos respiratórios. A dislexia é um distúrbio que dificulta o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. O cérebro tem dificuldade para encadear as letras e formar palavras, e não relaciona direito os sons e as sílabas formadas. Como sintoma, a pessoa começa a trocar a ordem de certas letras ao ler e escrever. Pensava-se que a dislexia derivava de déficits no processamento visual e afetava somente a linguagem escrita. Pesquisas recentes, no entanto, mostraram resultados em que as dificuldades de leitura se originaram também de déficits nas habilidades fonológicas, de memória e no desenvolvimento da linguagem. A linguagem é uma das 5 funções cognitivas básicas. As funções cognitivas são processamentos de cognição que nos possibilitam desenvolver qualquer tarefa. O nosso cérebro não se divide em caixinhas. Os processos que ele desempenha são sempre interligados. Por esse fato, o aprendizado de uma nova língua pode ser benéfico. É uma oportunidade de aperfeiçoar as funções cognitivas, pois contribui com a memória, percepção e ajuda a prevenir o Alzheimer. Muitos estudos apontam também benefícios para o desenvolvimento das crianças, que aprendem 2 línguas desde cedo. Esse foi o nosso projeto. Muito obrigada pela atenção.